Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja de Irajá, aqui no programa Ensino Multiplicador. Igreja de Irajá que esse ano está completando 90 anos. São 90 anos pregando, ensinando, estudando a Palavra de Deus. E é sobre isso que nós teremos hoje uma lição muito especial, sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O meu convite a você é que nesse momento você deixe seu like, compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas também. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos guie durante esse estudo. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente, fale aos nossos corações. Obrigado pela Tua igreja aqui em Irajá. Obrigado por cada família sobre as quais nós pedimos a Tua bênção. E agora nós consagramos esse tempo a Ti, orando em nome de Jesus. Amém. E o nosso assunto de hoje, a Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre essa preciosidade. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a Palavra de Deus. É o registro da revelação que Deus faz de si mesmo em linguagem humana. Essa é uma verdade que deve estar presente em nossos corações. A Bíblia é a Palavra de Deus, ainda que alguns tentem deturpar esse ensinamento nos dias atuais. Mas ela é a Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia foi inspirada por Deus. Ele utilizou cerca de 40 homens por provavelmente 1.500 anos a fim de registrarem o que Deus queria nos revelar. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa. Mas para quê? Para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados a toda boa obra, como o texto nos ensinou. A Bíblia, então, é um livro muito precioso. Ela nos coloca no caminho reto. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, então, ela é um livro que nasce no coração de Deus e ele entrega para nós através da inspiração a homens, para que esses homens registrassem o que é a sua revelação, a revelação divina. Ele inspira esses homens, então, através do Espírito Santo. Eles registram a vontade do Senhor, a sua revelação a nós. Que preciosidade é a Bíblia Sagrada! A Bíblia é a Palavra de Deus. A autoridade da Bíblia. Bom, como eu já disse, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Então, não reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas é desobedecer a Deus. Ela registra tanto citações diretas de Deus ao seu povo em textos que podem usar expressões como assim diz o Senhor, mas ela também vai registrar textos inspirados pelo próprio Deus, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Sabemos então que a Bíblia contém 66 livros. Ela está dividida em duas partes, em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Nós podemos dizer que o nascimento e o ministério terreno de Jesus, ele é o marco entre esses dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que inicia falando sobre Jesus. Mas seja no Antigo, seja no Novo Testamento, toda a Escritura, toda a Bíblia é palavra de Deus. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. Pois a Escritura declara, aqui perceba que o apóstolo ele vai tratar sobre o que é Escritura, sobre o que ela está falando. Diz assim o texto, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Aqui ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 18. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário.
uma citação do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 7. Todo texto bíblico é escritura e tem autoridade, pois, sendo palavras de Deus, não há autoridade mais elevada do que o nosso Senhor. Ainda como palavra do próprio Deus, a Bíblia registra muito mais do que palavras verdadeiras. Ela é a própria verdade. A Bíblia é a própria verdade. Guarde isso. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, então, ela é o padrão final, que mede toda a verdade. Então, tudo o que não se conforma às Escrituras não é verdadeiro. Também cabe ressaltar que a verdade das Escrituras não é uma exigência de que ela relate eventos com detalhes científicos. Essa não é a proposta do texto sagrado. Essas questões não dizem respeito e não interferem na sua veracidade. Ela é verdadeira. A Bíblia é verdade e tudo que ela registra não contraria fatos. Então, irmãos, visto que a Bíblia é palavra de Deus, devemos confiar e obedecer à Bíblia, pois estaremos confiando e obedecendo ao próprio Deus. A clareza da Bíblia. Tudo que um cristão precisa saber para viver segundo a vontade de Deus está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós percebemos que alguns textos parecem não ser tão fáceis de ser entendidos quanto outros. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Mas nós devemos então compreender que as coisas de Deus, elas se discernem de maneira espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a compreensão adequada das Escrituras frequentemente será influenciada pela condição espiritual do indivíduo. Para aqueles que a rejeitam, ela vai parecer loucura, como o texto sagrado nos ensina. É em Deus, então, que nós devemos buscar a iluminação para compreendermos corretamente as Escrituras. E como a Bíblia ela é inerrante, ela não tem erros, em caso de alguma interpretação inadequada, duvidosa, certamente o problema não estará nela, mas em nós. Por isso nós devemos buscar essa iluminação em Deus. Como nós somos seres humanos limitados, devemos ler a Bíblia em atitude de oração, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos revele a verdade das suas palavras. A necessidade da Bíblia. É necessário ao homem a leitura da Bíblia. Nela está tudo o que é preciso para que esse homem torne-se cristão, viva e cresça como, então, um servo do Senhor. Paulo aponta para isso quando ele pergunta como alguém poderia ouvir sobre tornar-se cristão se não há quem pregue. Romanos capítulo 10, verso 14. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A palavra de Deus, então, ela deve ser lida, mas também deve ser pregada para que outros possam ser alcançados. Mas ela também impacta o nosso crescimento diante de Deus. Jesus afirmou em Mateus, capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como a nossa vida física ela precisa do alimento comum, a nossa vida espiritual precisa do alimento espiritual, a palavra de Deus. Não ler a Bíblia é fazer um mal a si mesmo. Além disso, a Bíblia nos apresenta a palavra de Deus. Sendo assim, se queremos agradar ao Senhor, devemos obedecer a sua palavra. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, a parte B. Para que obedeçam a todas as palavras dessa lei. Então, para demonstrarmos amor a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos encontram-se nas Escrituras Sagradas, nas páginas da Bíblia. 1 de João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. A suficiência da Bíblia. Somente ela contém todas as palavras de Deus para que uma pessoa torne-se cristã, viva e cresça como cristã. Ela nos apresenta o caminho para sermos irrepreensíveis diante de Deus, o caminho da obediência. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ele, então, nos capacita, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que já lemos, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade, a autoridade do próprio Deus. Ela é clara em sua mensagem, necessária e suficiente em tudo para que vivamos bem. Vivamos então segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E se você gostaria de estudar mais sobre a palavra de Deus, o convite é que você esteja presencialmente conosco aos domingos, 8h30 e 10h30 da manhã, nós temos classes de escola bíblica. Temos até uma classe em inglês para você que já domina o idioma. Bom, muito obrigado por você que está aqui nesse programa Ensino Multiplicador da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Leia, estude, entenda a Bíblia.